E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e chegou para mim recentemente uma placa nova que eu comprei no AliExpress. Na verdade, a placa é usada e já teve outra vez essa placa aqui no canal também, mas esse modelo é novo. O PC tá ali já, tá ligado aqui, vou mostrar para vocês a placa, tá aí ela, nossa amiguinha. E olha só, colocar uma luz, né? Podem ver aí que a fan fica o tempo todo ativa, tá sem jogar aqui, né? Então vocês já estão vendo que ela não tem aquele zero noise, 0 dB, né? Mas não é tão barulhenta assim. O fan geralmente eu vejo chegando ali a 60% e tal, é uma placa que já fez meus testes básicos, vou colocar para vocês também. É uma placa no geral fria, legal, mas tem umas coisinhas que eu tenho que mostrar para vocês. Tá aqui o anúncio dela, comprei na loja Shelly, né, famosa 51 RISC ou 51 riscos, foi mais barato do que isso, tá 1.300, né, mas na época estava custando ali cerca de R$ 1.200. Isso aqui foi meados de dia 2 de março de 2023, então foi rápido para chegar para mim. Agora, dia 19/3, chegou aí em cerca de 15 dias. Vocês vão ver aqui que a nota não está tão legal assim da placa, afinal, algumas pessoas estão reclamando, né? Tem gente... O último aqui elogiou, mas o penúltimo aqui falou que a 6600DLM entrega mais FPS. Esse aqui falou que veio com defeito. Então, vocês estão vendo aí que é uma placa que está dividindo opiniões e que no momento não está muito bem avaliada não. Ainda assim, né? Quando eu comprei não tinham avaliações, eu resolvi testar. E vou jogar para vocês os testes. Como eu já fiz outros testes dessa placa no canal, eu vou deixar para vocês na descrição o teste em Full HD. Dessa vez eu testei em 1440p. O desempenho é o mesmo das duas, mas a que eu tenho aqui é bem mais quente do que essa que chegou agora. Então já é um ponto positivo dela. Agora, em relação a comparativos, também tem comparativo com outras 6600M e outras placas no canal, tipo a 3060. Talvez vocês tenham interesse, também deixem nos comentários. E em relação a partes internas, eu deixo no final do vídeo, porque é interessante para vocês, afinal é uma placa usada. Será que veio com alguma coisa muito comprometida? Vamos ver também. GPU da placa de vídeo para ver as especificações básicas sobre ela, 6600XT, nave 23, 7 nanômetros, 30 de julho de 2021. As outras especificações eu bati certinho ali com o Tech Power Up e estava tudo certo, tá? Também dá um lookup e cai mesmo na 6600XT. Agora a versão que eu peguei aqui, vocês viram a parte de fora dela ali e tá parecendo bastante com a RX 6600XT e Aston. A Aston que eu conheço ali no AliExpress tem um detalhe um pouquinho diferente na parte da carenagem, mas tende a ser a mesma placa sim, tá? Somente sem esses detalhes. No resto tá tudo ok. Hoje eu testei aqui no Hogwarts Legacy no alto em 1440p e fez uma média bacana de 55 FPS, tá? Então você tem uma placa de vídeo que consegue rodar jogos ali no médio ou no alto, né, dependendo de qual jogo for, na casa dos 60 FPS e em 1440p, o que é bem positivo ao meu ver. E ficou ok, ainda mais por esse jogo ser meio zoadinho, né? Lembrando que eu estou usando aqui um Ryzen 5 7600X, né, M5, que eu sou beta tester. Outro jogo que eu testei também foi o Spider-Man. Eu coloquei ele em 1440p, mas eu coloquei aqui também no alto, não foi no muito alto. Consegui uma média bacana, a média foi mais ou menos ali de cerca de 70 FPS, algumas quedas para menos de 70, 65, 63, depende muito de onde você está jogando, mas a média foi mais ou menos isso mesmo e foi um bom desempenho, o jogo está legal. Lembrando que essa placa aqui, embora você tenha já o Ray Tracing, não é legal o Ray Tracing nessas AMD, tá? Dá uma pingada legal nelas, diferente da NVIDIA que já é mais feita para isso, tá certo? Então, pegar a AMD pensando em Ray Tracing, só placas mais novas, né, das séries mais novas, porque a 6000 ainda não, tá gente? Testei o Quad Warzone 2, coloquei em 1440p, vocês estão sabendo que os testes estão em 1440p, no mínimo somente com a escala de resolução em 100%, então não está com uma escala de resolução menor e ficou com a média de 120 FPS, mais ou menos isso, ficou com média boa. Geralmente placas AMD têm uma taxa de quadros mais alta do que numa placa de vídeo da NVIDIA no Warzone, tá? Tanto 1 quanto 2, então ficou bem tranquilo. Temperatura, vocês estão vendo aí provavelmente que a temperatura não passa muito dos 60 graus, a placa é mais friazinha, é bem legal. Em relação ao hotspot também, não vi passando dos 90 graus, geralmente ficou na média de 85, tá bom? Também testei o Cyberpunk 2077, foi em 1440p, primeiramente no médio. Vocês vão ver que a taxa de FPS fica ali mais ou menos 55, tá? Chegando aos 60, mas no médio aqui. O Cyberpunk é meio complicado mesmo para as placas de vídeo, pesa mais e não tem aquele visual que a gente esperava. Uma coisa que vocês podem fazer é colocar ali o AMD Fidelity FX Super Resolution em qualidade,
você vai ter uma imagem bem parecida com a taxa de FPS já cerca de 80, tá? Só ativando o FSR. Então, em alguns casos, em alguns jogos, fica legal você ativar o FSR, ainda mais quando você está numa resolução mais alta, né? Eu não estou aqui exatamente em Full HD, eu estou em 1440p. Então é legal ver isso, ver esse desempenho e o jogo não fica feio, pelo menos esse não, tem alguns que até que ficam sim. Testei também o novo Resident Evil, na verdade a versão demo do Resident Evil 4 em 1440p e coloquei o jogo para priorizar os gráficos. Ficou bem pesado, a média de FPS foi cerca de 66, embora em alguns casos eu vi quedas para 55, mais ou menos isso. Ainda ficou bem estável, dá para você jogar legal esse jogo. Se você estiver achando pesado, você reduz um pouquinho os gráficos ou também tenta ver o FSR se estiver bom, né? Como a versão demo, não sei como vai ficar a versão final, mas pelo que eu vi agora na versão demo, tá legal. Em relação a 5600 XT que eu tinha testado anteriormente, não estava tão legal assim, mas devem fixar esses problemas na versão final desse jogo. Essa placa de vídeo vem na embalagem bem grande, ela vem bem protegida, demorou cerca de 14 a 15 dias para chegar, como eu falei para vocês. Eu não pedi nada para o vendedor, ele declarou da forma que ele preferiu, mas ele declarou mesmo com placa de vídeo, tá? E recomendo que vocês peçam para o vendedor declarar com o produto que é. Então, se a placa-mãe declara a placa-mãe, se a placa de vídeo declara a placa de vídeo. Ela vem naquela caixa básica, parda, da 51 RISC, né? E por dentro só temos mesmo a placa de vídeo protegida também num plástico bolha ali, sem problemas algum. Nesse caso aqui, as lojas atualmente mandam bem e não mandam nada muito cagado não. A placa em si não tem nada demais, é só os entalhes que ela tem mesmo que deixa o visual legal, mas é uma placa com detalhes somente em preto, não tem uma coloração diferente, não tem um verde, um amarelo, nem nada desse tipo. Ainda assim, eu gostei desse visual, só que eu preferi o visual que estava lá na Yeston mesmo, do AliExpress, do que esse aqui, somente seco assim, né? Em relação às saídas de vídeo, são 4, uma HDMI e 3 DisplayPort. E também alimentação são 8 pinos somente, tá? Não precisa de 2x8 não. Uma fonte de 450 de boa procedência já daria conta da maioria das configurações, por exemplo, Ryzen 5 ou Ryzen 3 e 5 e 3, tá bom? Agora, de boa procedência, fontes boas. Se não, veja uma fonte de 550 aí. Eu também abri a placa para ver como que veio por dentro, por fora estava ok. Lembre-se que os parafusos são bem diferentes, então não se atreva a perdê-los, porque pode ser um saco você conseguir algo parecido para repor. Por dentro a placa está ok, né, de conservação, não está nada cagado assim. Em relação ao thermalpad, eu achei bem ruim a qualidade, você simplesmente tira ele já rasga completamente, inclusive rasgou um thermalpad que ficou grudado ali na memória, mas de resto, a princípio ok, até que você dá uma olhadinha melhor na placa. A data do chip gráfico é da 26ª semana de 2021, então é uma placa com 2 anos aí de mercado, mais ou menos isso. Se foi minerada, provavelmente minerou no máximo 1 ano, acredito eu, ou 1 ano e meio. E o número do chip gráfico é o 21513, tem vários zeros ali, final 6, o que bate realmente com a 6600 XT. Então realmente é uma 6600 XT que chegou para mim, funcional, é claro. Eu não vi nada em relação às memórias, peguei a memória pintada ou algo desse tipo, mas no VRM deu para notar que existe um fluxo e também tem uma solda ali em um dos capacitores. No penúltimo capacitor vocês conseguem ver uma solda diferente, então essa placa teve um problema e ela precisou de reparo, foi realizado um reparo que nem é de uma qualidade muito boa, uma qualidade um pouco duvidosa em relação à qualidade do processo, mas que deixou a placa funcionando. Em outras partes também da placa eu consigo ver restos de fluxo também. Eu vi restos de fluxo ali nas saídas de vídeo e vi também restos de oxidação em alguns pontos específicos. Então ela passou por limpeza, é claro, mas não uma limpeza completa, A pessoa deve ter feito com pressa. Eu também resolvi tirar a parte ali da dissipação dos MOSFETs para dar uma olhadinha, mas não achei nada demais aqui, tá? Tá parecido com o restante da placa. Não vi também resquícios de solda aqui nos MOSFETs, mas somente nos capacitores e ali também nas saídas de vídeo. Há alguns casos onde você coloca saídas de vídeo em placas que antes não tinham, Acredito que existam modelos específicos chineses feitos para mineração, que agora que não tem mais mineração, o pessoal começa a colocar várias saídas de vídeo aí para poder virar uma placa gamer,
Não sei se esse é o caso, mas já vi também o Paulo Gomes pegando um assim, e o GDTEC também tinha me falado que pode ocorrer isso. Então, é uma placa que foi usada, né, pelo tempo de o mercado dela, acredito que minerado no máximo 1 ano, mais ou menos isso, e que teve um problema que precisou de reparo. Embora também o GDTEC me falou que é muito comum esse tipo de problema que essa placa que teve aqui em geração 5000 e 6000 de AMD, tá? Então nem algo só exclusivo dessa, que outras placas também tendem a dar problemas ali no VRM, tá? Para que vocês fiquem cientes disso também. Em relação aos thermal pads que vem nela, aparentemente são thermal pads de meio, tá? Eu consegui ver, pareceu até menorzinho, mas eu acho que é meio mesmo, né? Eu consegui uma medição de 0.3, mas eu acho que é 0.5. Não ficou muito preciso. Eu limpei o chip gráfico ali, né? Tirei a pasta térmica antiga, limpei também as memórias, coloquei uma pasta térmica nova, um Angelid GC Extreme. Não fiz um trabalho muito bom, porque eu estou sem thermalpad aqui, depois eu vou ter que comprar mais thermalpads para colocar nessa placa aqui, porque os que vieram nela estão cagados demais. E aí depois eu só fechei a placa mesmo e ela tá aí, tá funcional. Pois é, gente, em relação ao desempenho do jogo tá muito bacana, em relação à temperatura tá muito bacana também, não paguei imposto, o que é uma coisa legal, mas se você compra, você tá ligado que pode pagar esse imposto, fique esperto nisso, tá? Geralmente a média de imposto é de 100 a 200 reais. Agora, em relação à conservação, até que está bem conservada, mas foi uma placa reparada, restaurada, o que pode até fazer com que as pessoas não comprem ela, né? E eu entendo isso. No anúncio está escrito que ela é realmente refurbished, ou reparada, restaurada, então não está mentindo no anúncio. Agora, se você está pensando assim, então eu não vou comprar dessa loja porque eles estão reparando as placas, eu posso comprar uma placa reparada, vou comprar da MLSE, vou comprar da Jieshu, vou comprar da SJF com a loja nova agora, né? Essas lojas não estão falando nada sobre isso. Não é porque não está falando que não seja assim. Geralmente essas placas vêm de fornecedores parecidos e todas elas têm uma chance de vir reparada, restaurada. Algumas lojas vão ser mais honestas, outras nem tanto. Não significa que não aconteça. Então mesmo que vocês tentem ver dessas outras lojas, pode acontecer de você pegar placas com troca de componente, alguma coisa deu problema, tá? Então já estou adiantando só para que você não crie expectativas que não existem. Essas placas do AliExpress baratas, elas são de mineração e algumas são reparadas. Quer diga o vendedor isso ou não. Fiquem espertos. Essa placa saiu a um bom preço, está pegando, está funcional, né? Mas tem esses pontos negativos que fazem as pessoas evitarem às vezes o AliExpress e comprar do Brasil. Se você tem uma opção de comprar no Brasil, mesmo que usado de uma pessoa confiável, afinal não é só porque ele está no Brasil que é confiável, tem muita gente dando golpe por aí em relação à placa de vídeo. Então se for uma pessoa confiável, um bom preço, cara, recomendo você comprar do Brasil mesmo. Às vezes não tem um perigo de imposto de importação e está num preço parecido com o AliExpress, né? Mas se a pessoa for amigável contigo, fazer um preço camarada. Então essa aqui é mais uma opção que eu gostei, que deu bom, mas você viu que outras pessoas não se deram tão bem com ela quanto eu. Felizmente não aconteceu isso comigo e olha que eu não comprei na minha conta, tá? Nem tá na minha conta essa placa, tá na conta da minha mulher, que muitas pessoas falam: mas você é youtuber, então você tá comprando e aí o pessoal vê que você é youtuber. Não, na verdade essa aqui não foi da minha conta. Então assim, veio como se fosse para um comprador normal. Felizmente deu certo para mim, não quer dizer que vai dar certo para todo mundo. Caso vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, se inscreva também às vezes no canal do Telegram ou do Discord ou do WhatsApp de promoções variadas. Eu acho que vocês vão gostar, tem muita coisa interessante lá e fiquem de olho nas próximas promoções do AliExpress porque tem coisa boa e às vezes coisas duvidosas. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!